As mulheres americanas estão prontas para desempenhar um papel importante na decisão da eleição presidencial dos Estados Unidos da América de 2024. Nos últimos anos, as mulheres registaram-se para votar e votaram em taxas mais altas do que os homens. E na eleição de 2020, as eleitoras superaram os eleitores homens em vários milhões. Embora as mulheres não sejam um bloco de votação monolítico, as tendências favorecem um partido principal em detrimento do outro. Vamos entender como isso acontece. As taxas de participação eleitoral das mulheres têm sido mais altas do que as dos homens em todas as eleições presidenciais dos Estados Unidos desde 1984. E de acordo com o Center for Women in American Politics, as mulheres votaram nos democratas em detrimento dos republicanos em todas as eleições presidenciais desde 1992. Não só as mulheres são mais numerosas do que os homens, como vivem mais tempo do que eles. Esses grupos mais velhos vão estar muito mais representados por mulheres. Por isso, é importante ter mulheres se for um democrata a candidatar-se a um cargo. Usando os últimos números do Censo dos Estados Unidos, o demógrafo William Frey, do Instituto Brookings, analisou como será o voto feminino em 2024. Ele diz que as tendências favorecem os democratas, em parte porque mais eleitores hoje são mulheres com formação universitária. As mulheres sem formação académica, que historicamente têm maior probabilidade de votar no candidato presidencial republicano, representarão menos de 40% do eleitorado. Em 2012, as chamadas mulheres da classe trabalhadora constituíam quase metade da população votante. Em 2012, as mulheres brancas não universitárias representavam 48% do total de mulheres. Agora, são apenas 38% de todas as mulheres. Entretanto, a percentagem de mulheres brancas com formação universitária, eleitores que historicamente são mais propensos a votar nos democratas, está a aumentar. Representavam 23% do eleitorado em 2012. Em 2024, representarão 27% dos eleitores elegíveis. A percentagem de eleitoras negras e hispânicas manteve-se praticamente a mesma. Em 7 estados-chave do campo de batalha, a percentagem de mulheres trabalhadoras brancas sem formação universitária ultrapassa largamente o número de mulheres brancas com formação universitária. Mas mesmo entre esses estados, o grupo de mulheres brancas com formação universitária está a aumentar. O grupo das não universitárias está a diminuir. Que candidato será capaz de aproveitar o poder do voto das mulheres? As mulheres fizeram ouvir a sua voz durante as eleições intercalares de 2022 para o Congresso. A maioria dos homens votou nos republicanos, mas os eleitores mais jovens, especialmente as mulheres, foram amplamente creditados por impedir a chamada onda vermelha ou uma varredura republicana. As mulheres jovens fizeram a maior diferença nesse grupo mais jovem. A questão do direito ao aborto levou muitas dessas jovens mulheres às urnas, mas o aborto é também uma questão para as eleitoras democratas com mais de 50 anos. Do lado dos democratas, questões como ameaças à democracia, o aborto e os direitos reprodutivos são as principais questões que os levam às urnas. Depois, há os fatores que os demógrafos e os especialistas em sondagens não conseguem calcular. Isso é saber se uma candidata mulher, que também é uma pessoa de cor, vai aumentar a participação das mulheres eleitoras. As mulheres com formação académica tendem a comparecer mais do que as mulheres sem formação académica, em primeiro lugar. E se houver um entusiasmo especial em relação a este candidato, o facto de termos uma mulher candidata pode impulsionar um pouco mais esse processo. As mulheres constituíram mais de metade dos eleitores, 53%, nas eleições presidenciais de 2020. Tal como acontece com a maioria das disputas presidenciais, quem ganha acaba por se resumir aos eleitores que comparecerem em maior número nas eleições presidenciais de 2024. Pelo que os números indicam, este ano os candidatos devem prestar atenção ao eleitorado feminino, uma vez que prefaz a maioria dos eleitores na última eleição.